Oi, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade à aula de planejamento familiar. Na aula passada, a gente falou sobre o que era o planejamento familiar e os métodos anticoncepcionais naturais. A nossa aula hoje vai ser sobre os métodos de barreira. O primeiro método que a gente vai falar é sobre a camisinha masculina. É a camisinha muito comum, é mais conhecida, é o método anticoncepcional mais conhecido. É utilizado pelo homem, é uma capinha fina de borracha bem resistente que vai se colocar sobre o pênis. Evita a gravidez porque ela impede que o espermatozoide penetre na vagina da mulher, porque ela fica dentro ali da camisinha, e também principalmente evita infecções sexualmente transmissíveis como a AIDS e outras doenças venéreas. Então o uso da camisinha masculina é extremamente importante porque é o único método, tá? Também com a camisinha feminina, que consegue evitar doenças sexualmente transmissíveis. Nenhum outro método consegue evitar essas infecções. A camisinha, ela deve ser colocada quando o pênis está ereto, tá certo? Antes de qualquer contato com a região da vagina. Por quê? Porque quando o homem está excitado, ele solta, ele libera um líquidozinho para lubrificar o pênis. Nesse líquidozinho pode conter espermatozoide e a mulher engravidar antes mesmo do homem ejacular. Então é importante que a utilização da camisinha seja antes mesmo do contato do pênis com a vagina da mulher. Como é que se utiliza a camisinha? Segurar com delicadeza e evitar tocar com as unhas. Por quê? Porque a unha pode furar a camisinha. E aí todo o objetivo de prevenir uma gravidez acaba indo embora. Desenrolar a ponta e com a parte enrolada, virada para fora, colocar sobre o pênis. Apertar com cuidado a ponta da camisinha para evitar sair todo o ar, tá? Para evitar sair todo o ar e evitar que se rompa durante a relação, porque às vezes pode acontecer de colocar a camisinha de forma errada e ela acabar estourando durante o sexo. Então, vai desenrolar até chegar perto dos pelos pubianos. Após a relação, o pênis deve ser retirado da vagina ainda enquanto estiver duro. Segurar bem nas bordas da camisinha para não extravasar ali o esperma, tá? E aí retira-se a camisinha. A camisinha, gente, ela é descartável, tá certo? E não pode ser reutilizada de forma alguma. O que é que nós, como profissionais de saúde, devemos orientar? Que a camisinha ela tem que ser usada em toda relação sexual, mesmo que não esteja no período fértil. Por quê? Porque ela não só previne a gravidez, como também previne as infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha ela pode ser associada com algum uso de espermicida vaginal, e aí ela vai aumentar a eficácia do método, certo? A vagina da mulher tem que estar bem molhada, bem lubrificada. Por quê? Porque se a vagina da mulher não estiver lubrificada, a camisinha vai se tornar desconfortável para a mulher, vai machucar a vagina da mulher. E quando ela está lubrificada, ela ajuda na penetração, se torna mais confortável. Se por acaso a mulher estiver seca, a camisinha pode até se romper, além de machucar a mulher. Então o uso de um espermicida pode também ajudar na penetração. Em caso de algum acidente, rompimento de deslocamento ou erro ao retirar a camisinha, não fazer lavagem vaginal. Por quê? Porque ela pode empurrar o espermatozoide para dentro do útero. Recoloca imediatamente algum espermicida e aí procura o posto de saúde para o uso de um método emergencial que a gente chama de contraceptivo de emergência, que a gente vai falar também nas próximas aulas. Se por acaso acontece da camisinha ficar dentro da vagina da mulher, não é motivo para se assustar. Você pode puxar com o dedo e usar imediatamente o espermicida e também procurar o contraceptivo de emergência no serviço de saúde.
A camisinha ela tem que ser guardada num lugar seco, porque como ela é uma borracha, se ela ficar no calor, ela vai se deteriorar. Se notar alguma anormalidade na camisinha, furo, cheiro diferente, mofo, não pode ser utilizada e tem que ser usada outra. É importante também o uso da camisinha se a mulher ou o homem estiver suspeitando de alguma doença sexualmente transmissível ou se tiver durante ou logo após o tratamento. Orientar que o casal compareça ao serviço de saúde 1 mês após o início do uso do método para tirar alguma dúvida quanto à camisinha masculina. Camisinha feminina. A camisinha feminina é um pouco mais desconhecida, tá? Tem algumas mulheres que nem conhecem a camisinha feminina, mas que também ela é uma alternativa de prevenção. E aí é a mulher que utiliza. Fornece a nós mulheres uma autonomia sobre o corpo, sobre a nossa vida sexual. Ao contrário da camisinha, que só pode ser colocada no pênis duro, a camisinha feminina pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. Também é descartável e também tem que ser jogada fora, certo? Então, vocês estão vendo aí a foto da camisinha, certo? Feminina. Ela é bem comprida, por quê? Porque quando a gente introduz a camisinha, ela vai ter que ir até o fundo da vagina. Então, a gente tem que encontrar uma posição confortável para colocar. Pode ser em pé, com o outro pé na cadeira. Pode ser sentada, com o joelho afastado, agachada, deitado, tá? Então, tem uma argolinha que a gente vai segurar. Vocês estão vendo aí na foto ela segurando uma argola transparente. E introduzir na vagina com o dedo indicador. Então, você vai introduzir até sentir o colo do útero. A vagina deve cobrir o colo do útero e recobrir a vagina. Esse que vocês estão vendo tem duas pontas. A argola é transparente e o outro, a argola, é um pouco mais clarinho, um bege claro. Então, essa argola transparente vai ficar no fundo da vagina e essa argola, que é um bege, ela fica recobrindo a vagina. Então, essa argola externa, ela protege a vagina do lado de fora, para não ter contato com o pênis do homem. Terminada a relação sexual, vai retirar a camisinha torcendo, enrolando a argola externa. Por quê? Porque aí o esperma que ficou dentro não escorre. Então tá aqui a explicação que eu acabei de dar a vocês em relação ao uso da camisinha. Certo? Que eu acabei de falar, tá aí nos slides para vocês. Diafragma. Gente, o diafragma é uma capa de borracha ou de silicone, como vocês podem ver aí na foto, onde a mulher vai colocar no colo do útero. Vocês viram na primeira aula de saúde da mulher, quando a gente estudou anatomia feminina, em que o colo do útero era bem redondinho. Então, esse diafragma, ele se encaixa ali no colo do útero. E aí vai impedir que o espermatozoide penetre ali. E deve ser utilizado com o espermicida, porque assim ele vai ter uma segurança maior. E aí, para começar a usar esse método, é necessária a ajuda de um profissional. Por quê? Porque cada mulher tem um tamanho diferente de fundo da vagina. Não tem um tamanho específico, pois existe um tamanho específico de diafragma para cada mulher. Então, tem vários tamanhos de diafragma, que por isso que a gente precisa de um profissional de saúde para orientar, para ver o tamanho que vai ser comprado aquele diafragma. O papel da nossa orientação é muito importante, pois a gente vai explicar como colocar, como retirar o diafragma e como verificar se está sendo colocado corretamente. Como é que a gente vai fazer isso? É recomendável urinar antes, pois a bexiga cheia pode dificultar na hora de colocar o diafragma. Antes de cada uso, examinar o diafragma contra a luz. Por quê? Para observar se tem algum furo, algum defeito. Colocar o espermicida
no fundo do diafragma e espalhar. Depois, se achar melhor, pode colocar um pouquinho por fora ou até nas bordas. Escolher uma posição confortável, deitada, de cócoras ou em pé, apoiada num banquinho. Pegar o diafragma pelas bordas, apertar no meio, formando o número 8. Então, a gente aperta o diafragma para introduzir, tá? Abre os lábios da vulva e introduz o diafragma profundamente até o fundo da vagina, porque ele tem que chegar no colo do útero. Ele fica bem encaixado e não tem perigo dele se perder, certo? Se estiver mal colocado, na mesma hora a mulher vai sentir um desconforto, tá? E vai recolocar ali. Então, para verificar se ele realmente está bem colocado, a mulher deve tocar com o dedo no colo do útero. Vai introduzir o dedo na vagina e tocar. E aí a gente consegue observar se realmente o diafragma está ali, cobrindo o colo do útero. Para retirar, deixar o dedo na borda e puxar o diafragma diafragma para baixo e para fora. Então, para retirar o diafragma, a gente encaixa o dedo na borda e vai puxando ele devagar e com cuidado. A gente tem que ter algumas orientações, porque nem todas as mulheres podem utilizar esse método. Mulheres que nunca tiveram relação sexual não podem utilizar. Se tem queda da bexiga ou ruptura de períneo, também não. Posição anormal do útero, repetitivas infecções urinárias, alteração psíquica grave que impeça a mulher de saber como usar corretamente, infecções vaginais impedem a mulher de usar esse método. O profissional de saúde, o que é que tem que explicar à mulher em relação a esse diafragma? Lavar sempre com água fria e sabão neutro. Se não tiver sabão neutro, só água. Cercar bem com um pano macio e polvilhar na maisena ou goma. Guardar numa caixinha longe do calor e longe da luz. O diafragma, gente, ele é um método que ele é reutilizável. Você pode usar várias vezes. Antes de usar, olhar contra a luz para ver se não tem nenhum furo. O diafragma deve ser trocado no prazo recomendado pelo profissional. Ou se a borracha ficar enrugada, aí tem que se trocar imediatamente. Para o maior conforto da mulher, a mulher pode colocar o diafragma um pouco antes da relação sexual. Se o diafragma for colocado muito tempo antes da relação, o espermicida que se coloca junto dele vai perdendo o seu efeito. Então, o ideal é colocar realmente um pouco antes de se iniciar a relação sexual. Agora, uma coisa bem interessante aqui, após a relação sexual, o diafragma só deve ser retirado 8 horas depois da última relação. Então, se eu tive terminei de ter relação sexual de meia-noite, eu só vou poder retirar esse diafragma às 8 horas da manhã. Se o casal tiver mais de uma relação na mesma noite, a mulher deve colocar mais espermicida, mas sem retirar o diafragma. E contar 8 horas da última relação sexual para poder retirar. O diafragma, gente, ele pode permanecer até 24 horas na vagina. Depois desse tempo, se a mulher desejar continuar com ele, deve retirar, lavar, renovar o espermicida para poder reutilizar novamente. Se a mulher não tiver mais espermicida, pode continuar usando o diafragma assim mesmo. Em caso de dores no baixo ventre, dor, ardência ao urinar, a mulher tem que procurar um médico para ver o que é que está acontecendo, tá certo? E também saber se o tipo de diafragma está correto. O primeiro retorno ao serviço de saúde deve ser 1 semana após a primeira consulta, o segundo 30 dias e depois anualmente. Não é aconselhável fazer lavagem vaginal, banho de assento ou de banheira antes da retirada do diafragma. Por quê? Porque a água ela pode dissolver o espermicida e aí ficar sem efeito. É necessário medir novamente o fundo da vagina depois da gravidez, aborto, grande mudança de peso e após a operação do períneo. Por quê? Porque pode alterar o tamanho do colo do útero. Tá aí uma foto para vocês observarem em relação
ao diafragma, como ele fica encaixado no fundo da vagina, no colo do útero. Eu até coloquei circulado para que vocês pudessem observar bem. E eu falei tanto de espermicida que utiliza junto com o diafragma, mas o que é o espermicida? O espermicida, gente, é um creme. Ele pode ser em creme, pode ser em geleia, pode ser em tablet, pode ser em tablets, desculpa, ou óvulos, onde ele vai ser colocado na vagina antes da relação sexual. E para que ele serve? Ele impede que o espermatozoide penetre no útero e assim impede a gravidez. O espermicida pode ser usado sozinho, mas ele é mais seguro quando é utilizado com outro método, camisinha, diafragma, método da tabelinha. Como profissional de saúde, o que é que a gente tem que orientar? Que o espermicida deve ser colocado novamente se tiver mais de uma relação na mesma ocasião. Creme e as geleias devem ser colocados bem no fundo da vagina, no máximo 1 hora antes da relação sexual. E aí você consegue colocar com o auxílio de um aplicador que vem junto com o produto. Já os óvulos e os tabletes são colocados com o dedo ou um aplicador bem no fundo da vagina, cerca de 15 minutos antes da relação sexual. Por quê? Porque dá tempo, é o tempo necessário para eles se dissolverem. É menos seguro do que os cremes e as geleias. Então, se for usar um espermicida, prefira o creme e geleia. Para maior segurança, recomenda-se usar 2 óvulos de cada vez. A mulher deve colocar esse espermicida deitada e depois que colocar, ela não pode se levantar mais, porque senão pode escorrer. Se o homem não ejacular, não gozar dentro do período de segurança garantido pelo espermicida, aproximadamente 1 hora tem que ser feita outra aplicação. Como assim? Comecei a relação sexual de meia-noite. Deu 1 hora da manhã e o homem ainda não ejaculou. Então, depois de 1 hora tendo relação sexual e o homem não gozou, eu vou ter que colocar mais espermicida, porque depois de um certo tempo ele vai perdendo o efeito. Caso seja observado algum corrimento na vagina, tem que interromper ali esse método e consultar o médico para saber o porquê. Algumas pessoas têm alergia a certos espermicidas, então, se por acaso apresentar alguma alergia, tem que se procurar um médico. O espermicida também tem que ser guardado em um lugar seco, um lugar fresco, tá? Quando se usa espermicida, não fazer lavagem vaginal pelo menos até 8 horas após a relação sexual. E o espermicida não deve ser usado por mulheres que não podem de forma alguma engravidar, certo? Então, não precisa utilizar o espermicida se por acaso você não pode engravidar. Gente, a gente finaliza a aula de hoje sobre os métodos de barreira. Qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Próxima aula, a gente vai falar sobre os métodos hormonais, que são até mais conhecidos, são bem utilizados. Então, próxima aula a gente vai falar sobre esses métodos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma boa noite. Qualquer dúvida já sabem, podem me procurar. Beijos.